51 candidatos a deputados federal e estadual de 18 partidos podem ter servido como laranjas para que as legendas desviassem recursos de fundos públicos. Olá, meus amigos, matéria quentíssima, vou detalhar. O presidente Bolsonaro deveria processar a Rede Globo, essa Globo News, por ela ter dito uma coisa inadmissível. Mas vamos aos poucos. Ela fez uma matéria falando desse laranjal no Brasil, de vários partidos. Então, só vou dar um exemplo. Como é que funciona? Vamos lá. Aqui no Maranhão, teve candidata que usou dinheiro público para confeccionar mais santinhos de campanha do que a população do estado inteira. O estado tem 7 milhões de habitantes. A candidata a deputada estadual Marisa Rosas, do PRB, mandou fazer 9 milhões de santinhos. Ela gastou quase R$600 mil com campanha. Teve apenas 161 votos. Acontece que tem uma lei que 30% dos candidatos tem que ser mulher. Olha que idiotice. Aí os resultados são catastróficos. Vamos dar uma olhadinha, rapidinho. O dinheiro que financia as campanhas políticas vem de 2 fundos. O partidário banca a estrutura dos partidos e também candidaturas e distribuiu R$888 milhões aos partidos em 2018. O fundo eleitoral, criado após a proibição das doações por empresas, deu mais de R$1,7 bilhão. Tudo dinheiro público. Mais de R$2,6 bilhões, dinheiro do contribuinte que vai para as mãos de milhares de candidatos. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral devem ser destinados a candidaturas femininas. Agora, o pior não é isso. O pior é que na cabeça da matéria, na introdução da matéria, o Heraldo Pereira, né, o âncora do Jornal das 10, ele faz a seguinte acusação. Vamos dar uma olhada. A crise que envolve o ainda ministro Gustavo Bebiano tem como origem a suspeita de que o PSL, partido presidido por Bebiano durante o processo eleitoral, por decisão do então candidato Bolsonaro, usou candidaturas laranjas nas últimas eleições. Olha bem o que ele falou, por decisão do presidente Jair Messias Bolsonaro, por decisão, usou candidatos laranjas. A Globo News, 15 de fevereiro de 2019, disse lá no Jornal das 10, na introdução da matéria, que o presidente Jair Bolsonaro, na voz do jornalista Heraldo Pereira, disse que, por decisão do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, se usasse lá no PSL candidatos laranja. Por decisão do então candidato Bolsonaro, usou candidaturas laranjas nas últimas eleições. Presidente Bolsonaro, é evidente que o senhor tem milhões de seguidores e, enfim, essa matéria deve ter ido ao conhecimento de Vossa Excelência. Essa acusação que o senhor tomou uma decisão para que houvesse candidatos laranja no PSL, dita pela Rede Globo, ela merece um processo daqueles de 850 mil advogados em cima desses caras, merece uma retaliação veemente, merece um comunicado em rede, merece um direito de resposta, entrar com direito de resposta, mas é rápido. E um pronunciamento a respeito, ler um teleprompter, né? Onde é que já se viu uma acusação desse nível? A Rede Globo acusou Vossa Excelência ontem de tomar uma decisão de que houvesse candidatos laranja. Isso, a meu ver, é gravíssimo. Cristo tinha 12 apóstolos. Só descobriu o traidor depois que foi traído, né? Agora você imagina um governo aí com 1000 pessoas próximas ao presidente, 100 pessoas, enfim. E o dinheiro que essa grande imprensa recebeu e tem ao longo desses 12 anos de governo Lula e Dilma foram mais de 12 bilhões, uma coisa absurda, bilhões. Então, tá assim de trair em qualquer lugar. Na política, Deus me livre. Agora vamos imaginar
Dá uma Mega Sena pra um cara aí. Não precisa nem ser Mega Sena. Meia Mega Sena. Me passa informações relevantes. Porque vamos imaginar, você acha que a Folha de São Paulo ela vai descobrir que lá no Pernambuco, no diretório não sei o quê, deram 400 mil reais para uma candidata que teve 200 votos? Hã? Aonde? Você acha que eles vão mandar um cara ficar lá? É impossível. Alguma informação foi passada para esse jornal. Ó, em tal lugar aconteceu isso, tá aqui, e bomba. E assim, essas milhares de matérias que a gente vê, né? Jornalismo investigativo. Como investigativo? Como é que você vai descobrir certas coisas aleatoriamente? Eu acho impossível. Então, essas informações sigilosas de qualquer grupo, quando vaza, alguém contou para a imprensa. E aí a imprensa fala assim, ó, eu tenho o direito de reservar o sigilo da fonte. Ou então ela calunia uma agremiação, um partido, uma pessoa, enfim, fala, não, isso é liberdade de expressão. Ninguém pode me fazer nada porque eu tenho que ter liberdade de expressão, né? Primeiro eles caluniam, achincalham, para depois responder. Aí o estrago já está feito. Então é isso, vamos prestar atenção. Calcule o quanto de traíra não tem em qualquer governo, em qualquer roda desses políticos. Recebendo fortunas aí, escondidas, desses caras aí dessa imprensa. E para quê? Para vazar e para que eles possam fazer matérias que possam desgastar o governo. É complicado, é muito complicado. A que ponto a imprensa pode chegar na desesperada tentativa de sabotar o Brasil? Como disse Emílio Odebrecht em seu depoimento, a imprensa é cúmplice de toda a roubalheira da era petista, pois sabia de tudo e permaneceu calada. Importante que haja compreensão disso, isso é a realidade. Não, a gente captou. E a própria imprensa, vamos botar claro, quer dizer, essa imprensa sabia disso tudo. E fica agora com essa demagogia, me perdoe, eu realmente, eu acho que todos deveriam fazer uma lavagem de roupa. Trocou os bilhões que recebeu em benesses do governo pelo completo silêncio e ajudou os criminosos travestidos de governantes a saquear e humilhar o país. O que me entristece, inclusive aí eu digo a própria imprensa. A própria imprensa. A imprensa toda sabia de que efetivamente o que acontecia era isso. Por que agora estão fazendo tudo isso? Por que não fizeram isso há 10, 15, 20 anos atrás? Porque tudo isso é feito há 30 anos. Muita atenção ao que está acontecendo. O presidente da República é formalmente Jair Bolsonaro, mas parece que não é ele quem exerce o poder de fato, e sim seus filhos. Diz o editorial do Estadão publicado ontem. Intitulado Filhocracia, o texto que representa a opinião do Estadão acrescenta: Jair não é bom pai, não soube ensinar a seus filhos os limites de comportamento que devem respeitar. E os meninos não são bons filhos, não percebem que, agindo trafegamente, podem comprometer a presidência do pai. O editorial do Estadão agradou muitos sites carniceiros que estão sempre apostos para difundir qualquer matéria que beneficie a maléfica esquerda. Blogs petistas que perderam a mamata que recebiam dos governos do PT e não perdem uma oportunidade de atacar Bolsonaro replicaram o texto. Até o antagonista entrou no bonde do caos e também fez questão de compartilhar o artigo. A imprensa sempre age em bando, simultaneamente. Também em editorial publicado ontem, o Globo diz logo no subtítulo que os filhos do presidente causam mais prejuízos à imagem do governo do que toda a oposição. Não há registro de grandes casos de sucesso quando laços de sangue pesam mais que currículos como passaporte de entrada em palácios, acrescenta o jornal.
O mal-estar não existiria e o assunto poderia ser tratado pelas vias normais para casos do tipo, se um filho do presidente não tivesse acesso a todos os contatos feitos com o pai. Diz O Globo sobre o imbróglio envolvendo Carlos Bolsonaro e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. O editorial do jornal O Globo também foi replicado com entusiasmo pelos raivosos blogs petistas. Isto não é novidade. Conforme publicou o site Renova Mídia semanas atrás, o blog petista que recebeu dinheiro sujo de propina durante o período em que o país foi governado pelo PT admitiu que a empresa do falecido Roberto Marinho agora é uma de suas fontes de informação contra o governo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente, não parece estar incomodado com este tipo de matéria. Me divirto com notícias do tipo: militares não querem filhos de Bolsonaro por perto, ou Bolsonaro nomeia amigo para o governo. Nada como viver na realidade. Chato é que o Brasil fica em segundo plano para este tipo de imprensa, mas bons e ruins profissionais há em todo lugar, publicou Eduardo em seu Twitter. Já Carlos Bolsonaro esbravejou contra as tentativas de sujos e desesperados setores da imprensa de criar intriga entre os filhos do presidente e o governo. A nova estratégia dos sujos e desesperados setores da imprensa é explodir de dentro para fora, tentando criar intriga entre os filhos do presidente e os bons generais. São uns porcarias quem fazem parte disso. E continuou em publicação no Twitter feita ontem. Faço uma pergunta para simples reflexão. Por que focam as baterias para me atacar se simplesmente disse a verdade? Se respondo, sou isso. Se me calo, sou aquilo. Não se deixem levar por quem sempre escravizou suas mentes. Estão desesperados, pois não têm mais o que é dos senhores. Todos nós sabemos que estamos em meio a uma guerra e que a poderosa escória midiática vai fazer de tudo para tentar derrubar quem os ameaça. Também devemos ter cuidado com alguns formadores de opinião que se dizem de direita, mas são inocentes, ignorantes ou agem de má fé, não perdendo uma oportunidade de desinformar seus seguidores ao entrar no jogo da esquerda, replicando e dando voz às tentativas sórdidas de desestabilizar o governo. Esses elementos são iguais aos urubus carniceiros de grande parte da mídia e não merecem nenhuma credibilidade. Bolsonaro, agora recuperado da tentativa de assassinato que sofreu, terá que dar um puxão de orelhas em qualquer um de sua base que insista em conflitos públicos. Afinal, a imprensa tentará usar qualquer palavra mal colocada de qualquer integrante do governo ou familiar do presidente para criar um factoide com o único propósito de sabotar o governo. Essas intrigas inúteis ameaçam a governabilidade. Os deuses do mercado ficaram encantados com a promessa do superministro da Economia, Paulo Guedes, de que a reforma da Previdência vai gerar uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. A tendência é que ela seja aprovada, apesar das longas polêmicas que enfrentará no Congresso Nacional. O destravamento da economia brasileira é condição que tende a seduzir parlamentares e investidores a apostarem no governo. Trata-se de psicologia política econômica. Pergunta básica: um governo com tamanho potencial de sucesso pode ficar refém de intrigas entre os diversos grupos que o compõem? Claro que não. É impagável o preço do dia perdido com o desgaste inútil causado pelo conflito público entre o secretário-geral da Presidência, Gustavo Bebiano, e Carlos Bolsonaro, o filho que cuida da comunicação virtual do presidente da República. Jair Bolsonaro tem a responsabilidade de impedir que esta guerra e outros conflitos imbecis tenham prosseguimento. Tamanho desgaste é incompreensível. Alvo permanente de intrigas extra e intrapalacianas, o vice-presidente Antônio Hamilton Mourão, mais uma vez, demonstrou que pode atuar como uma voz de conciliação e equilíbrio para forçar os grupos em torno de Bolsonaro a entenderem que não têm o direito de sabotar o governo Bolsonaro. Mourão deu uma entrevista ontem acreditando que Jair Bolsonaro vai dar uma ordem unida aí nessa rapaziada, referindo-se aos filhos Carlos, Eduardo e Flávio, mas também aos demais geradores de intrigas. O vice Mourão antecipou o que acontecerá. O presidente vai conversar com o ministro Bebiano e acertarem os ponteiros.
Ficou claro que cabe apenas a Bolsonaro pôr fim às intrigas inúteis e perigosas para a governabilidade e para as ambições do presidente e seu grupo, principalmente os militares e os tecnocratas da equipe econômica, que em algum momento ainda vão quebrar um pau previsível. A confusão de agora não compromete o futuro, sobretudo a aprovação da reforma da Previdência, do jeito que for possível. No entanto, todos nós sabemos, Bolsonaro terá que estabelecer limites para a natural influência dos filhos no governo. O presidente também terá de criar um staff com visão e vicência estratégica para prevenir crises no próprio time, matando as intrigas no nascedouro. Se não tomar essas duas atitudes, o fogo amigo poderá oferecer altíssimos riscos ao governo. Pois, por incrível que pareça, a grande mídia, cúmplice da traição à pátria praticada pelo PT, ainda tem poderes para manipular massas e até, repito, formadores de opinião que se intitulam de direita. Uma coisa é certa, Bolsonaro fará substituições no seu time nos 100 dias de governo. Quem não conseguir cumprir metas estabelecidas será convidado a sair. Tem ministro que mal conseguiu desenhar metas factíveis. Há grupos demais agindo de forma mediocremente simplória. Em gestão pública, ser classificado de simplório é pior do que ser chamado publicamente de incompetente, ou de outros xingamentos mais pesados e impronunciáveis. É realmente uma transformação brutal de pensamento governamental, pois nos governos anteriores, quanto mais incompetente e corrupto o ministro fosse, mais prestigiado e homenageado pelos presidentes era. Muito importante ressaltarmos essa imprensa tendenciosa, essa mídia chamada Rede Globo, o qual nesse momento em que o Brasil foca, em que a população clama por justiça e para que os projetos do presidente Jair Bolsonaro avance, qual é o papel da mídia nessa situação? Que é sempre estar desfocando a população, porque o que nós temos visto da Rede Globo é que o único interesse é bater sim no governo Bolsonaro, é bater contra todas as pautas que ele vem, que o governo vem trabalhando. Por um acaso, alguém de vocês que estão aí nessa live, nós sabemos que até o momento não há ninguém dessa emissora pedindo e cobrando quem mandou matar Jair Bolsonaro. Portanto, nós vemos essa mídia tendenciosa somente jogando contra o governo. Alguém aí tem visto a Rede Globo também cobrar essa investigação dos ministros do STF? Por que esses ministros não podem ser investigados? Por que o STF não pode ser investigados? Não podem ser investigados? Alguém viu aí, gente, a Rede Globo se manifestar a favor dessa CPI? Não, nós só vemos essa emissora tendenciosa, essa mídia que está a favor aí somente dos seus projetos, jogar contra o governo, quanto jogar contra as ações do governo. E nós, população, nós, o povo brasileiro, nós, os eleitores, que queremos sim justiça, que queremos um Brasil passado a limpo, porque é para isso que nós fomos para as ruas, vamos continuar essa pressão, vamos continuar sim essa mobilização e vamos insistir sim para que essa CPI seja aberta. Nós precisamos cobrar os 81 senadores para que seja feito esse pedido, que seja feita essa investigação dos ministros do STF que durante anos após anos tem envergonhado a nação brasileira. Perdem muitas vezes o seu tempo discutindo pautas desnecessárias que nem caberia o STF e o que de fato precisa ser feito em prol do nosso país, nós não estamos vendo isso acontecer. O governo de Jair Bolsonaro tenha sim um avanço. Porque se nós não tivermos esse trabalho em conjunto dos eleitos por nós, nós sabemos que as dificuldades do Brasil continuarão muito grandes.
porque nós temos ainda muitos degraus para subirmos, nós temos muito que avançarmos e nós temos aí, gente, o que não é novidade para ninguém, um aparelhamento em várias esferas do nosso país, a começar aí pelo poder judiciário, a começar aí também pela educação, são pontos chaves o qual o nosso país ele precisa ser urgentemente desaparelhado. Isso somente irá acontecer se nós que estamos do lado de fora apoiarmos quem está de fato trabalhando em prol do nosso país. E nós, desde o nosso movimento das ruas, desde 2012, 2013, nós sabemos que temos muito ainda pela frente para que a realidade, a verdade venha à tona, porque foram anos de roubalheira, foram anos de aparelhamento, e essas pessoas que destruíram o nosso Brasil não irão desistir tão facilmente de se manter no poder, ou de retornar ao poder, ou de se perpetuar do poder. E o presidente Jair Bolsonaro precisa do nosso apoio, precisa do apoio da população. E se esses ministros do STF continuarem articulando em favor dos seus próprios interesses, nós sabemos o tamanho da dificuldade que o governo irá enfrentar. Peço a vocês que estão entrando, compartilhem essa live. Agradecemos muito a todos vocês que estão conosco nessa batalha, porque esse é o interesse de todos os brasileiros que querem aí, que são a favor de um país livre de corrupção, porque a nossa bandeira é e sempre será verde e amarela. Nós precisamos juntos fazermos essa pressão e cobrarmos de cada senador, de cada estado, para que eles avancem nessa investigação da Lava Toga. Nós precisamos saber o que há por trás aí desses ministros do STF, o que há por trás aí de tantos atos de corrupção, de tantas situações aí que envergonharam o nosso país e que continuam nos envergonhando, porque muitos desses continuam aí debochando da cara dos brasileiros. E isso nós sabemos que não é utopia, isso é uma realidade. E nós estamos cansados. E Toffoli vai responder aí pelo todas as suas defesas em prol dos seus apadrinhados, assim como Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Lewandowski e todos aí esses ministros do STF que custam muito caro para o bolso do brasileiro, que custam valores absurdos, porque não vamos esquecer que recentemente tiveram aí seus próprios salários aumentados, seu auxílio moradia aumentados, e nós não podemos esquecer, gente, desses detalhes, porque cada dia aparece uma novidade para o Brasil, cada dia aparece uma surpresa para o Brasil vinda desse aparelhamento. Então não vamos esquecer que recentemente esse mesmo STF aumentou o seu próprio salário, continuou aí envergonhando e ainda com seu auxílio moradia e todas as suas artimanhas, e sabemos que no decorrer dos anos a tendência disso aí, dessa palhaçada para com o povo brasileiro é somente aumentar, porque eles têm um poder muito grande em suas mãos, e os únicos que têm o poder para destituir e pedir impeachment dos ministros do STF são os senadores. Lembrando que só lá no Senado, ano passado, havia mais de 180 pedidos aí de impeachment de Gilmar Mendes. E o que foi feito disso tudo? Então nós precisamos continuar juntos na nossa mobilização. Peço a vocês que estão entrando aí nessa live que compartilhem, acompanhem as notícias que nós estamos aí constantemente publicando na página República de Curitiba, porque nós não publicamos fake news, nós publicamos a verdade, nós estamos publicando o que o povo quer saber e o que o povo precisa saber, e o que essa imprensa, o que essa mídia tendenciosa não divulga, o que essa Rede Globo não fala, porque se a Rede Globo tivesse o mínimo da sensatez, e se a Rede Globo estivesse do lado do povo brasileiro, não estaria fazendo do povo massa de manobra para continuar no poder.